Então vocês acham que ela ter sido a primeira presidenta tem a ver mais com a competência ou a incompetência de muitas mulheres que, porventura, teriam tentado chegar à presidência? Ou será que tem mais a ver com um sistema que não reconhece esse espaço como um espaço possível de ser preenchido por mulheres de forma natural, vamos dizer assim? O primeiro comentário que a gente vai responder agora é um comentário que eu recebi algumas vezes, especificamente sobre esse vídeo aqui que eu deixei. Na verdade, isso aqui é um short, né? Um vídeo curto dele que eu gostaria até de fazer mais, mas infelizmente falta tempo ali pra ficar editando os vídeos, cortando, porque é difícil resumir esses vídeos que a gente faz em 1 minuto, porque o YouTube só deixa 1 minuto. Mas esse vídeo aqui fala sobre o que é gênero na língua portuguesa, que aliás, eu até comento praticamente a mesma coisa, ou pouco menos de detalhes na última live falando sobre a ideia da linguagem neutra, né? Então eu lancei um corte sobre isso, você pode ver lá no canal o último corte sobre linguagem neutra. Mas nesse short especificamente eu falo sobre a ideia de presidenta. Eu falo sobre essa questão da palavra presidenta não ser um problema para a língua, que ficou muito em voga durante o governo da Dilma, porque muitas pessoas falavam presidenta, e aí apareceu bastiões da língua para falar por todos os cantos que presidenta não existe, que não se pode existir a palavra presidenta, teria que ser a presidente, né? Como a gente lê esse comentário aqui, ó. A presidenta é forçar a barra. Se fosse assim, então iria querer ser presidento. Esse comentário, ele tem muitos problemas. Olha bem, esse tipo de palavra que termina em E, ou seja, tem um índice temático E, ela não tem uma marcação fixa, né? Não é sempre que a gente sabe como fazer a conjugação dela. Pode concordar com A, pode concordar com O, é tipicamente reconhecido como masculino, feminino, enfim. E aí essa palavra presidente, ela é o que a gente chama de comum de dois gêneros, se eu não me engano. Comum de dois gêneros, que é quando a gente faz a determinação, a marcação do que é do gênero da palavra, de como a gente vai conjugar ela e retomar essa palavra no resto do texto, por meio do determinante, que é o artigo ou o pronome demonstrativo, qualquer coisa que vai acompanhar esse substantivo. Então, em teoria, a palavra presidente ela seria comum de dois gêneros, ela pode ser conjugada com o ou com a, segundo o contexto, ou segundo a marcação de gênero social, identificação de gênero social da pessoa que fala. Ou seja, essa é uma daquelas palavras que a gente comentou na semana passada que tem uma motivação de gênero, né? Uma motivação de gênero social, ou vai conversar com o gênero social e com o seu sexo biológico. E aí eu não vou entrar nesse debate se é gênero, sexo, como a gente vai entrar, porque não é o foco da questão. Ou seja, a forma com que a pessoa se identifica dentro da sociedade, seja condizente ou não com o fenótipo, o biotipo dela, vamos dizer assim, biológico, aí vai fazer a marcação com essa concordância, com essa identificação, no caso. Se a pessoa que fala se conhece como, ou se identifica com pronome, né, que tá na voga falar dos pronomes, né, com ela, dela, ou uma coisa assim, então ela vai falar a presidente, assim como for o contrário, masculino vai ser o presidente. E aí ficou muito em voga, como eu disse, por conta da Dilma, a ideia de falar presidenta. E muitas pessoas, até pessoas que conhecem a gramática tradicional e a norma culta, ficaram horrorizadas com essa violação, vamos dizer assim, da língua portuguesa no português brasileiro, dizendo que não existe presidenta, como se não houvesse mudança de gênero ao longo da história da língua. Por exemplo, se a gente olhar para o espanhol tem palavras muito parecidas com o português, aliás, quase 90% de semelhança lexical. Então, por exemplo, a palavra água, ela no português é feminino, ou seja, a gente vai fazer a concordância, o índice temático vai concordar ali com o determinante a, enfim, a gente vai tomar pelo pronome ela, por exemplo. Eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos sobre essa parte agora, porque a gente já falou na semana passada, tá? Só que no espanhol, essa mesma palavra, água, concorda com o gênero masculino, ou que se entende como gênero masculino, el água. Que não é tão absurdo a gente pensar em palavras como problema. Problema também tem o índice temático ali no final, o vogal temático ali no final, a, e concorda com o, né? Então, assim, não é uma coisa muito estranha na nossa língua, mas acontece algumas vezes. Então, assim, água, el água, ou seja, ou a água, qual que é o correto? Os dois, na verdade, porque a língua ela vai passando por várias mudanças durante a sua evolução, e aí para uma língua ela pode caminhar para um gênero, e nessa mesma língua ela pode caminhar para outro gênero, para outro tipo de concordância. Então, esse argumento histórico, a gente vai falar sobre essa ideia de argumentar como historicamente, não tem nenhum sentido para a língua, ou seja, na linguística, você dizer que no latim original a palavra era de um gênero, ou que durante um certo tempo da língua, se você quiser pensar na norma padrão brasileira, assim, desde da invasão portuguesa, que seja, essa palavra tinha um gênero e agora está mudando, isso é um errado, não tem valor nenhum para a linguística, porque o que a gente avalia é as situações de uso, os contextos de uso. Então, por exemplo, a marcação de presidenta faz sentido da mesma forma com que eu falo sobre a palavra engenheiro, que tem ali uma marcação na vogal temática. Eu sempre falo que, se eu falar para você usar o masculino genérico, engenheiro, para falar de qualquer engenheiro, que pode ser mulher ou homem, no caso,
A gente sabe que o português faz a marcação do desse masculino neutro, vamos dizer assim, que é para falar sobre qualquer pessoa sem marcar ele ou ela necessariamente, ou seja, sem identificar biologicamente o gênero da pessoa social, por exemplo. Mas se você pensar na palavra engenheiro, por quê? E é o que eu sempre falo, a nossa língua ela não tem política, vamos dizer assim, a nossa língua, porque a língua ela faz parte do humano que está usando aquela língua. Então, ela vai representar só o que aquele humano já está representando, ou o que aquela sociedade já fala, o que aquela comunidade linguística já tem como valor. Então, se na nossa sociedade uma profissão como engenheiro ou como a engenharia, vamos dizer assim, né, é tipicamente exercida por homens, até por questão de acesso, por questão de lugar de identificação com aquela profissão, então muitas vezes o espaço ali, em teoria, está aberto para todos os gêneros, mas há várias questões sociais que desestimulam o interesse das mulheres pelaquela profissão, vai fazer com que a maior parte dos engenheiros ou das pessoas que fazem engenharia seja do sexo masculino. A gente vê isso em vários cursos de exatas. Muitas pessoas, a maior parte das pessoas se identificam como gênero masculino, nascem com gênero biológico masculino e se identificam como gênero masculino também social, vamos dizer assim. E aí, quando eu digo engenheiro de forma genérica, a gente tem que ver como que aquela sociedade vai interpretar essa palavra no contexto social dela. Então, na nossa comunidade linguística do Brasil, por exemplo, dizer engenheiro ou falar de uma forma genérica sobre uma pessoa que faz engenharia normalmente leva as pessoas a imaginar um homem. Então, se eu disser de forma, usar masculino genérico como a língua da norma culta diz engenheiro que está de acordo, ou seja, se eu digo algo como, se você é engenheiro, de uma forma, vamos pensar assim, se eu estou num discurso falando desse você como um você universal e digo, se você é engenheiro, a tendência é concordar no masculino, como a gente falou, porque tem aquela questão do masculino genérico. Só que automaticamente está associado a um lugar, uma predominância masculina num espaço social. Essa é a questão. Isso não é minha opinião, não é, meu Deus, vão ficar bravo comigo. Eu falei, eu só me importo com a materialidade das coisas. Eu analiso a ideia de um linguista, um sociolinguista, é analisar as questões sociais envolvidas à língua, ou seja, como a língua está envolvida nessas questões sociais. Então, eu só pegar várias pesquisas, que tem um monte aí, falando sobre como as pessoas imaginam, qual o gênero da pessoa que elas imaginam quando pensam na palavra engenheiro, por exemplo, ou qualquer outra palavra. E aí você vai ver um reflexo de como a sociedade vê a ocupação desses espaços, né, segundo a separação entre homens e mulheres. E aí, então, se você pensar na palavra engenheiro como uma palavra masculina e pensar também na pessoa homem exercendo essa profissão, significa que essa sociedade, por exemplo, vê o espaço da engenharia como um espaço predominantemente masculino. E isso faz com que a gente, por exemplo, sinta a necessidade, e aí eu vou entrar naquele ponto que o pessoal às vezes fica muito incomodado, de falar, por exemplo, todos e todas. Por que falar todos e todas se todos já é o masculino genérico? Aí eu digo, bom, porque o espaço normalmente é de fala, de discussão, normalmente é ocupado por homens, porque a gente sabe que na nossa sociedade a mulher era privada de participar desse tipo de espaço, até por lei, muitas vezes, né? Ou seja, a mulher não podia estudar, a mulher não era incentivada a estudar também, enfim. E aí você, como eu disse, não vão brigar comigo porque não sou eu que decido como são as coisas. A gente faz historiografia, estuda como a sociedade se formou, e vocês sabem que há 60 anos atrás, a maior parte das avós e bisavós que vocês têm, com certeza não trabalhavam, e até tinham interesse de trabalhar fora, muitas vezes, mas eram privadas disso, seja porque o homem já trabalhava ou não deixava, ou seja porque ela nunca teve incentivo, nunca viu aquilo como uma parte, uma coisa a qual ela pertencia. Então, como eu digo, não é pra mim que você tem que ficar brigando com isso, é com a sociedade brasileira, até hoje caminhou dessa forma, né? Então, quando eu digo todos e todas, quando eu digo a engenheira, reforçando ali a marcação do índice temático, da vogal temática, vai remeter ao sexo biológico masculino, porque nesse caso a palavra, ela tem uma motivação de gênero, né? Vamos dizer assim. Isso faz com que eu reforce ali que aquele espaço também esteja sendo ocupado, também seja ocupado pelas pessoas que não são contempladas pela identificação da vogal temático masculino, né? Então, mulheres, por exemplo, vou pôr de forma genérica, qualquer tipo de mulher, e não vou ficar entrando em detalhes aqui, elas não vão se identificar com o engenheiro ou o todo, né, que a gente estava falando. Então, para marcar que essas mulheres também estão participando desse espaço de debate social, que seja, elas vão fazer a marcação por de todos e todas, assim como o fato da Dilma, por exemplo, ter sido a primeira presidente ou presidenta do país. Então vocês acham que ela ter sido a primeira presidenta tem a ver mais com a competência ou a incompetência de muitas mulheres que porventura teriam tentado chegar à presidência? Ou será que tem mais a ver com um sistema que não reconhece esse espaço como um espaço possível de ser preenchido por mulheres de forma natural, vamos dizer assim? Vamos pensar que a Dilma, ela foi uma indicação ali do presidente anterior que tinha muita popularidade, o Lula, que saiu com uma alta popularidade do governo. Não que ela não tenha mérito, ela tem os seus méritos, mas digo assim, será que uma eleição do zero, ela teria essa força para chegar? Na nossa sociedade,
sociedade, não por conta da Dilma, mas por conta de como a sociedade vê a ocupação do cargo da presidência por uma mulher. Essa é a questão, não pela Dilma, percebam? Então ali falar presidenta tem a ver com o reforço da ocupação do espaço pelas mulheres. E a língua não é a língua que está sendo violada, não é a língua que está sendo maltratada, são as próprias mulheres que são privadas de um espaço, de acesso a um espaço social. Entende? Então a língua, ninguém tem que ficar. É isso que eu fico às vezes incomodado com essa discussão, porque o foco da discussão não é a língua. Falar presidental ou presidente não vai fazer diferença nenhuma se a gente não avaliar o contexto social por trás do uso dessa forma linguística, percebe? E esse é o trabalho dos linguistas, não é ficar elucubrando. Bom, um bom linguista, na verdade, não ficaria tentando criar teorias ou forçando o que é certo e errado na língua. Ele tentaria avaliar o quê? Onde está sendo usado, como está sendo usado, para que fim está sendo usado, por quem está sendo usado, em que contexto geográfico, histórico está sendo usado dessa forma linguística, percebe? Esse é o nosso trabalho, só isso. E aí, claro, nós temos a nossa visão, então o recorte que eu escolho do que falar, como eu escolho observar um fenômeno, vai ter a ver com a minha visão política, vai ter com a minha visão pessoal, social, vai ter sim, com certeza. E é por isso que eu deixo claro, muito claro, na verdade, o que eu penso, para que vocês, quando vejam o meu vídeo, ou quando vejam qualquer publicação minha, qualquer coisa minha pública, você pode saber exatamente o que eu penso. E aí você pode escolher concordar ou não. Mas assim, as partes que eu trouxer, por exemplo, embasadas por fato, por documentos, etc., talvez fique mais difícil para você argumentar que não concorda sem ser a sua própria opinião, entende? E essa é a ideia. Então a parte que a gente pode discutir é até certo ponto. Agora, algumas coisas, como eu disse, dessa ocupação de espaço de mulheres, não sei eu que escolho isso. Isso aconteceu na nossa história, acontece ainda, e a gente pode discutir como a gente vai tratar essa questão daqui para frente. Então não é o primeiro comentário que eu vejo sobre presidente, presidenta, e aqui eu reforço de novo a importância da marcação do feminino nessa palavra, nessa questão, para forçar ali com que as pessoas ouçam a palavra presidenta e ouçam e pensem também na pessoa que está representando esse cargo, que é uma mulher, tá bom? E aí, alguém que vai ser mais purista vai falar, meu Deus, mas já tá marcado no A. Então, talvez essa pessoa, como eu disse, não tenha percebido o contexto social em que está inserido. Não é a questão de ter um marcador lá, é sim a questão social do impacto. Então, a pessoa se preocupar em dizer todos e todas faz com que a pessoa mostre interesse pelas pessoas que estão ali ocupando aquele espaço, que também são contempladas pela identificação feminina, vamos dizer assim, da palavra todas, né? E é por isso que eu acho importante reforçar que presidenta não tem problema nenhum. E aquele cara disse assim, então falar presidentou, ele quer ser presidento. Desculpa, mas ser presidento não faz sentido algum, porque o presidente já tem o determinante ali, o. E, além disso, como eu falei agora, quando se fala em presidente, na nossa história do Brasil, desde o começo da República, onde se teve esse sistema presidencialista, não tivemos nenhuma mulher na presidência, a não ser a Dilma. E aí, como eu digo, novamente, você tem certeza que foi por incompetência das mulheres que tentaram, porventura, ocupar esse cargo? Aliás, quando começaram a tentar ocupar esse cargo, né? Eu garanto que até, sei lá, década de 1940, 20, 30, ali vai, 40, que seja 60, não tinha nenhuma candidatura viável, vamos dizer assim, de mulher, por conta da sociedade que iria votar, né? Não por conta das mulheres. Então, assim, é isso que eu digo. Será que tem a ver com as mulheres ou será que tem a ver com como a sociedade vê a ocupação desse cargo em termos de gênero ou sexo? Enfim.